Olá, pessoal. Então, boa tarde e bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir em outro momento. É muito bom essa live, com certeza é muito necessária. E, né, assim, parabéns ao DCM, parabéns, Daniel, pela articulação aí entre as pessoas para poderem estarem aqui hoje à tarde com a gente, porque é o assunto, em termos de educação, é o assunto do momento. A gente está... Assim, eu que faço pesquisa, né, em ensino médio há 30 anos, ver a pauta do ensino médio nos grandes jornais, na TV, né, nas lives, né, e todo mundo falando disso, este ato belíssimo que tivemos pelo Brasil aí no dia 15, mais de 100 cidades, todos os estados, né? Então, a gente percebe o quanto tem pertinência, o quanto é necessário esse momento aí desta tarde de domingo, e das contribuições que nós vamos dar para o debate, né? Para o debate, seja junto a estudantes, professores, universidades, os agentes de governo, parlamentares, o próprio Ministério da Educação, porque, de fato, nós precisamos responder a essa pergunta, né, dessa super live, né? Afinal de contas, o que fazer com esse novo ensino médio? Eu vou, pelo tempo que eu tenho, eu organizei, a minha fala, com certeza, e a do Fernando, elas vão muito na mesma direção, a gente tem feito muita coisa junto, já não é de hoje, né? Desses últimos anos. Então, eu escolhi fazer um pouco um caminho para trazer elementos para pensar as razões dessa reforma. Então, muito brevemente, lembrar que a história do ensino médio no Brasil foi reconhecida, inclusive, como uma etapa educacional para poucos. Ela tem uma história de exclusão, ela tem uma história de seletividade. Nós terminamos o século XX com menos de 25% das pessoas em idade de estar no ensino médio matriculadas. Essa história de exclusão já é marcada também por um tipo de segmentação. A própria legislação trazia o que se convencionou chamar de dualidade, né? Ou ele era propedêutico, ou ele era técnico profissional, normalmente vinculado às condições de origem econômico, social desses estudantes. Você usou a internet, não? Vai precisar. Estão me ouvindo? Não, gente? Sim, professora, pode falar. Eu mutei o Daniel aqui, acho que ele não tinha visto que não estava mutado. Posso continuar? Da onde eu parei? Por favor. Me ouvindo. Sim. Isso, então tem uma história assim, né, de ser um ensino médio para poucos, e que isso muda, e muda muito importante a mudança, que foi de uma ampliação muito rápida de acesso. Né? Nós saímos de 3 milhões de matrículas para 9 milhões de matrículas. Né? Entre o final dos anos 90 e até 2004, passa a ingressar no Sistema Escolar Brasileiro de Ensino Médio uma juventude que nunca esteve nesse lugar. E é justamente esse acesso dessas várias juventudes que nos ajuda a compreender o porquê das disputas. E nós passamos a ter muita disputa a partir já da aprovação da LDB de 96. Só para a gente se lembrar muito rapidamente, primeiro a LDB de 96 traz um ganho para o ensino médio brasileiro, ao reconhecer que ele é educação básica, o que até então não existia nem na Constituição e nenhuma outra legislação. O reconhecimento do ensino médio como educação básica, eu considero como sendo o maior avanço em termos de ensino médio no Brasil. Por outro lado, reconhece que é educação básica, mas não torna obrigatório, o que também fragiliza o sentido do ensino médio como um direito, porque no Brasil a ideia de direito à educação está muito associada à obrigatoriedade e à gratuidade ao longo do tempo. Nós fomos ampliando a obrigatoriedade ao longo do século XX muito timidamente. Né? Não vamos nos esquecer que só se tornou obrigatório nos anos 70, 8 anos no Brasil. Né? E o ensino médio, como etapa, não está lá no texto da lei como obrigatório. Então, há uma ampliação muito importante, ao mesmo tempo em que não se torna etapa obrigatória, e esta juventude que passa a estar nesse lugar é que coloca a pergunta fundamental: qual o ensino médio para essa juventude? Porque é importante a gente lembrar também que a educação superior no Brasil permanece excludente. Hoje,
em torno de 16% apenas de quem termina o ensino médio tem acesso ao ensino superior público ou privado. 84% dos nossos jovens não têm acesso ao ensino superior. Mas isso não quer dizer que nós devemos, então, profissionalizar todo mundo de qualquer jeito, com uma farsa de profissionalização para trabalhos precários e superexplorados. Este é um dos dilemas que a gente tem. Quando a LDB é aprovada, e no artigo 26 da LDB se coloca, né, que a educação, o ensino fundamental e médio deverão ter uma base nacional comum, já logo após 96, o Conselho Nacional de Educação exara um conjunto de diretrizes curriculares nacionais. Para o ensino médio, era o parecer 1598, aquele que introduz a novidade, e que agora eu chamo de empoeirado discurso da BNCC, que é o currículo por competências, aquele rol de competências e habilidades, e assim por diante, junto com os parâmetros curriculares nacionais. Em pouco mais de 20 anos, nós temos 3 diretrizes curriculares distintas para o ensino médio, exaradas pelo CNE, 3 diretrizes distintas, exaradas para a educação profissional técnica de nível médio, 3 bases curriculares escritas pelo MEC, os PCN, as orientações curriculares e a BNCC. Além dos 2 decretos sobre a educação profissional técnica de nível médio, e os programas, Pronatec, Programa Ensino Médio Inovador, Pacto Nacional para o Ensino Médio, assim, dá para a gente olhar em 20 anos tudo isso chegando nas escolas. E com perspectivas, com concepções distintas de juventude, de currículo, de conhecimento escolar. Então, é um campo de disputas, eu diria que nós vivemos, né, passamos 20 anos de disputas em torno do sentido aí e das finalidades e modos de organização do ensino médio no Brasil. Bom, e aí, né? E agora, né? Passado esse breve histórico que eu fiz correndinho, o que significa essa reforma? Bom, essa reforma não se inicia com a MP 746 do governo Temer, né? A medida provisória 746, ela foi, de fato, o ato logo após, né, o afastamento da Dilma, definitivamente, né, após o golpe lá, a primeira grande medida de impacto do governo Temer, mas ela não nasceu ali. Ela tem como ancoradouro o PL 6840 de 2013, como o Daniel lembrou, que é quando nós criamos o Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio. Tem muita semelhança entre o PL de 2013, o projeto de lei, e a MP. No entanto, não dá para dizer que aquele PL era do governo Dilma, isso não é verdade, de vez em quando a gente ouve isso, mas não é verdade, e também não quer dizer que nós gostávamos daquele projeto de lei. Tanto é que nós lutamos muito contra aquele projeto de lei. O formato curricular é semelhante à reforma agora do novo ensino médio. Pega, né, diminui a formação geral básica e faz os itinerários formativos, dizendo que os estudantes vão escolher ou matemática, ou linguagens, ou isso ou aquilo. O PL tinha coisas mais complicadas do que isso ainda, como, por exemplo, obrigar o tempo integral para todos os nossos jovens de 15 a 17 anos. Nós temos mais de 2 milhões de meninos e meninas que estudam e trabalham. O projeto de lei proibia menores de 18 de estudarem à noite. Era um equívoco sem fim. Mas a ação, né, a campanha esteve lá, né, o movimento, a AMPED, o diálogo, na época, com o presidente da comissão, que era o deputado Reginaldo Lopes, do PT, fez com que nós fizéssemos um substitutivo que não alterava nada, na verdade, mas pelo menos dirimia os prejuízos, né? O projeto de lei ficou escanteado após a eleição em 2014, porque o Congresso Nacional ficou às voltas com o impeachment. E ninguém fez quase que mais nada ali, né, durante aquele tempo. Quando o Temer assume, o Concede recupera o PL 6840, joga fora o que eles não concordavam e escrevem a medida provisória. Publica a medida provisória no dia 22 de setembro de 2016. É disso que estamos falando hoje. O novo ensino médio é aquilo que foi, né, nascido ali com o ato autoritário da MP 746. Quais eram as críticas que já se faziam ali? E vale lembrar, né, os nossos estudantes que ocuparam escolas, nós fizemos muitos manifestos, nós fomos para as audiências públicas.
Eu sempre digo que nós fomos falar nas audiências públicas da medida provisória, mas nós não fomos ouvidos nas audiências públicas, porque quem foi ouvido foram as fundações privadas, empresariais, né, a Fundação Lehman, especialmente o Instituto Unibanco, porque eles recuperam, junto com o Concede, aquilo que haviam concebido lá em 2013. E aí nós temos a publicação da medida provisória. Quais eram as principais críticas naquele momento à medida provisória, protagonizadas, né, as críticas principais pelos estudantes? A extinção da obrigatoriedade de filosofia, sociologia, educação física e artes, a ideia de notório saber, né, que permitiria que pessoas sem formação acabariam sendo docentes no itinerário da formação técnica, e outras críticas que daí estavam, né, já evidentes para nós, e fizemos muitos manifestos e falamos isso nas audiências públicas, além dessas que os estudantes faziam, era, primeiro, a obrigatoriedade só de língua portuguesa e matemática. E a argumentação do governo federal naquele momento, que está na exposição de motivos, é a de que o Brasil precisa melhorar o IDEB do ensino médio e melhorar o desempenho no PISA. Portanto, vamos treinar para português e matemática. Essa é uma concepção absolutamente reducionista do que é a formação da juventude. Ela é criminosa. Como é que você pode imaginar um jovem sendo formado numa escola que limita o seu conhecimento ao treinamento para as avaliações em larga escala, tendo em vista elevar o ranqueamento do PISA? Isso é de um empobrecimento argumentativo sem fim, e tudo isso foi dito. A questão dos itinerários formativos tinha uma outra justificativa, e que agora a implementação mostra o quão ela era falaciosa já naquele momento. O ensino médio tem 13 disciplinas, os estudantes não aguentam estudar 13 disciplinas. Eu até brincava naquele momento, assim, eu nunca vi ninguém morrer de disciplina. Morreu no ensino médio de disciplina, nunca morreu. Nós, né? Inclusive nós que tivemos, às vezes, 13 ou mais disciplinas do que isso. O que acontece? E aí vamos fazer os itinerários. Torna só português e matemática obrigatório, faz a BNCC não por disciplina, mas em áreas, o que fez com que se perdesse o objeto de estudos das ciências nesses novos formatos dos livros didáticos e da própria BNCC, e acaba introduzindo um argumento aparentemente sedutor. Cada estudante vai estudar o que gosta, pela escolha dos itinerários. A outra farsa que foi se revelando agora na implementação e que nós já dizíamos naquele momento, não haverá escolha. Não haverá escolha. Que escola, nas condições objetivas, e ainda mais com a PEC do teto, iria duplicar ou triplicar o número de salas e de docentes para oferecer 5 itinerários formativos? Não à toa, a Lei 13.415 acabou ficando no texto que a definição dos itinerários é conforme a disponibilidade do sistema de ensino. Já se alertava ali que não haveria escolha, e a implementação mostra que, de fato, não há escolha. A outra coisa problemática que acabou ficando na lei... Bom, sobre as 13 disciplinas, né, que eu disse que eram um dos argumentos fortes do ministro Mendonça e das fundações privadas, fora as 13 disciplinas. Hoje, com os itinerários e as eletivas, tem estudante tendo 29 disciplinas por semana. Isso é insano. E uma boa parte na modalidade EAD em que ele estuda sozinho, é uma farsa. É isso que nós estamos querendo mostrar. O efeito de tornar obrigatório só português e matemática e criar os itinerários, que o Fernando, tenho certeza, vai falar isso, a questão da escolha, e que, de fato, não tem, né, se efetivado aí o processo de escolha, um dos grandes problemas que aconteceram agora com os currículos novos, né, e com a implementação, é a drástica redução de carga horária de disciplinas fundamentais. Nós temos uma redução quase à metade de filosofia, sociologia, história, geografia, biologia. E no lugar de ciência, tão fundamental para os nossos estudantes entenderem o mundo, se prepararem para o ensino superior, para o mundo do trabalho, no lugar disso, colocaram nos currículos o que eu tenho chamado de quinquilharias. Quinquilharia, desde a quinquilharia de brigadeiro caseiro, mundo pet, como fazer sabonete, até essa coisa coaching que veio junto com a ideia de projeto de vida, que é como ser um milionário.
mentalidade rica e mentalidade pobre. Né? Isso, gente, é uma violência, é uma agressão à juventude brasileira. Nós temos que ter consciência disso. E aí eu defendo com todas as letras, não há o que rever, porque houve uma descoordenação geral, uma total ausência de coordenação na produção desses currículos do novo ensino médio pelos estados. Nós temos hoje currículos com 200 páginas e currículos com 900 páginas. São Paulo criou quase 300 eletivas e não oferta. Isso é uma vergonha. O que oferta é a distância, os estudantes sozinhos, estudando em casa. Nós estamos sacrificando toda uma geração. E eu vou pôr na conta deste governo, sim, essa embromação de ficar 1 ano para tomar uma decisão. O que nós temos proposto, porque daqui a pouquinho vai chegando aí a minha hora de terminar, tem algumas respostas já que a gente precisa dar, né? Eu vou só chamar atenção para alguns aspectos dessa descoordenação geral que eu mencionei. Tem estado que chama de rota, outro que chama de trilha, outro que cria um monte de eletiva, uma que monta o itinerário com várias trilhas. Nós fizemos um levantamento, nós da Rede Nacional em Pesquisa, que é a rede, né, que agrega 23 grupos de pesquisa, que foi formado lá em 2013 já. Nós fizemos um levantamento junto a 16 estados da implementação já agora em 2022, com vistas a entregar para o Ministério da Educação durante o período de transição, o GT Transição Educação. Nós entregamos um documento com análises de 16 estados. E lá nós mostramos os efeitos nefastos sobre o trabalho docente e o engodo da ideia de escolha e coisas terríveis, como, por exemplo, o itinerário de formação técnica e profissional oferecido aqui no estado do Paraná por uma empresa privada, uma faculdade chamada Unicesumar, em que era pela televisão o curso. Né? O professor ficava lá nessa universidade e transmitia pela TV, sem qualquer interação, nem educação à distância, dá para chamar que isso é. Falta muito para ser educação à distância, o que já a educação à distância no ensino médio é criminoso, porque a pandemia mostrou a exclusão digital da juventude brasileira. Não dá para fazer de conta. Não é possível que esse governo faça de conta da precariedade digital das nossas escolas, estudantes e professores. Mas, diminuição de carga horária, mais de 1.500 disciplinas criadas, currículos com uma diversidade imensa, projeto de vida com como ser um milionário, e a oferta privada. Eu tenho dito que o que a reforma faz é uma coisa que no Brasil nunca teve. Nós estamos inaugurando um ensino médio de matrícula pública de oferta público-privada, porque a lei permite que a carga horária EAD do ensino médio, regulamentada nas DCNEM de 2018, seja ofertada por uma empresa privada, para os estudantes cursarem a hora que eles bem entenderem. Então, esse ensino médio, esse novo ensino médio, ele é absolutamente inconsistente. Ele não oferece nada para os nossos estudantes. E aí, né, a consequência direta disso, uma delas, além do empobrecimento formativo, é o de roubar da nossa juventude o direito de sonhar com o ensino superior. Roubar o direito de sonhar, porque, de fato, ele não tem a menor condição de, como eles já estão dizendo, eles e elas, né? O que eu vou fazer com a prova do Enem, por exemplo, tendo disciplina brigadeiro caseiro e como fazer sabonete? Porque a escola privada cumpre a lei, mas ela faz o triplo do que a lei exige. Então, esse ensino médio de oferta público-privada, né? O itinerário de formação técnica pode ser feito pelo setor privado. E isso, para nós que estudamos ensino médio e educação profissional, também é um retrocesso, porque a nossa defesa é a do ensino médio integrado, né, que integra ciência, trabalho, tecnologia, cultura numa única base curricular, sem dissociar, né, a base de formação geral de um lado e o técnico de outro, sem qualquer articulação. O que fazer? Né? Essa é a grande questão que a gente está se debruçando sobre ela. E num texto que a grande questão é, né, revogar ou rever, fazer pequenos ajustes. Eu já manifestei aqui a posição minha e do Movimento Nacional de Defesa do Ensino Médio, que é pela revogação, mas isso traz uma pergunta: qual estratégia? Como revogar?
né? O que fazer para... Como assim? Vai fazer outra medida provisória? Né? Que a gente brigou tanto por ter sido por medida provisória. Então, eu produzi, a pedido da Amped, um texto recentemente, em que lá eu chamo a atenção de que nós havíamos construído, quando o Lula assume em 2003, teve eu como participante, mas quem estava no MEC, Marise Ramos, Gaudêncio, né, Maria Ciavata, pessoas que estavam, de fato, entrando ali, naquele momento, no debate, né, do novo governo, foi realizado em 2003 um seminário em Brasília, em junho, que se chama Ensino Médio, Ciência, Cultura e Trabalho. E ali, duas coisas eu vou ressaltar, tem outras, mas vou ressaltar como avanços. Primeiro, pela primeira vez se chama os jovens para pensar junto qual escola. E ali há um debate imenso sobre que juventude é essa que entrou nessa escola, que nunca esteve aqui. E essa juventude foi, inclusive, falar, né? Foi ouvida. Especialistas sobre juventude e educação também foram ouvidos. E a outra coisa é quais elementos teríamos para uma base curricular que não seja tão disciplinarizada e hierarquizada, né, decoreba, como é a história da disciplina, das disciplinas escolares do ensino médio, porque era treinar para os vestibulares, né? Ou formar para o trabalho. E ali começa a se discutir a perspectiva de um ensino médio integrado, de um currículo mais integrado a partir de um eixo, que seria o eixo ciência, cultura e trabalho. Isto percorreu todos os governos Lula e Dilma, e foi desembocar no programa Ensino Médio Inovador. Arteche está aí, ele foi um dos mentores desse debate em 3, 4 versões do programa Ensino Médio Inovador, o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, mas principalmente as diretrizes de 2012. Então, a nossa proposta é que, para um novo projeto de lei, se tome como ponto de partida para o diálogo as diretrizes curriculares de 2012, que foram abortadas por esse processo golpista, seja no PL 6840, seja na MP 746. E uma outra, para finalizar, agregar um elemento ao que o Daniel lembrou, e muito bem, é a necessidade premente de que Camilo Santana revogue a portaria 521/2021, elaborada no governo Bolsonaro, em meio à pandemia, com um cronograma obrigatório de implementação. E não só revogar para interromper e para iniciar um processo de um novo projeto de lei. Para mim, a maior preocupação daquela portaria é que permanece nela a obrigatoriedade de que o Enem de 2024 seja com base na Lei 13.415, o novo Enem. E ele tem um aspecto absurdo, enlouquecedor. Não sei se vocês leram o parecer. Eu fui procurar, inclusive, não sei se Daniel, Fernando tem alguma notícia, ele não foi homologado, ele consta na página ainda para homologação, mas ele foi aprovado pelo CNE. E o que é que esse novo Enem cria? Uma prova, né? A primeira parte da prova com base na BNCC, especialmente com português e matemática, e uma segunda prova em itinerários formativos de escolha dos estudantes. Mas não são os itinerários que o estudante cursou. Isso é que é o absurdo. É o itinerário relacionado ao que ele quer cursar no ensino superior. Isso é criminoso. Imagine o garoto que, aos 14 anos, escolheu fazer, ou só pôde fazer, linguagens. Termina o ensino médio, mas ele quer fazer engenharia. A prova vai ser de um itinerário voltado para ciências, matemática e ciências da natureza. Ele será duplamente prejudicado. Então, não há como manter aquele parecer do Conselho Nacional de Educação que regulamenta esse novo Enem. Por isso, a urgência de revogação da portaria e imediato início de um debate, se houver alguma boa vontade do Ministério da Educação, porque nós temos, sim, de forma muito louvável, parlamentares, tanto do Partido dos Trabalhadores quanto do PSOL, disponíveis, né, dispostos, fazendo coro com a gente por um movimento de urgência. E eu espero, sinceramente, que a gente consiga perceber a urgência, porque nós estamos agindo de forma violenta e irresponsável com 7 milhões de estudantes que hoje estão no ensino médio nas redes estaduais. Pessoal, muito obrigada por terem me ouvido. Daniel, querido, amado,
muito junto nas lutas no Congresso Nacional há 10 anos, né, nessa batalha. Então, meu carinho, Fernando também, pessoal do DCM, Maria Fernanda e todo mundo que está nos acompanhando, fico aí à disposição para depois qualquer questão. Muito obrigada.